Muito bem, pessoal. Retomando aqui então a nossa captura, tá? Eu estava com os dois arquivos abertos, que é o merge entre ligação 1 e 2, que se trata desse arquivo aqui, onde eu tenho os meus 6.128 pacotes capturados. Todos os tipos de pacote foram capturados e salvos aqui nesse arquivo. Aí eu estava com outro arquivo aberto, que era o captura merge apenas pacotes SIP, que eu tenho apenas 37 pacotes exportados, que é apenas o meu tráfego SIP referente ao meu arquivo anterior. Então, a gente vai fechar esse arquivo aqui, o captura merge apenas pacote SIP. Então, vamos fechar ele, tá? E vamos focar um pouquinho nesse merge entre ligação 1 e 2. Então, pode abrir ele aí no teu computador e acompanha aqui comigo. O que eu quero te mostrar aqui nessa aula? Basicamente, os três painéis de visualização do Wireshark. Aqui no painel superior, que é onde a gente captura todo o tráfego, é onde ele apresenta todos os pacotes capturados desde o início da captura até o momento onde eu parei a captura, tá? Fica tudo salvo aqui nesse painel. Para cada pacote que você seleciona, você pode ver aqui que tem uma estrutura de cabeçalhos diferente. Se eu abrir aqui, eu tenho os cabeçalhos referente ao protocolo ARP e abrindo aqui o meu cabeçalho de Ethernet, eu tenho os meus cabeçalhos da minha camada de enlace. Isso mesmo, modelo OSI. Se eu vier aqui, vamos filtrar por SIP. Não precisa se preocupar em relação às strings de filtro que eu estou utilizando agora, porque isso tudo vai ser bem explicado nas próximas aulas. Eu vou apenas fazer algumas demonstrações aqui para vocês, de modo a apresentar os três principais painéis do Wireshark. Então eu vou focar aqui no protocolo SIP. Se eu pegar aqui um pacotinho de registro, você pode ver aqui que eu tenho meu cabeçalho Ethernet, referente à camada de enlace. Você pode ver aqui que eu tenho protocolo IPv4, que é referente à minha camada de rede. Eu tenho aqui o meu protocolo UDP, referente à minha camada de transporte. E eu tenho aqui o meu protocolo SIP, que é referente à camada de sessão. Tudo isso, pessoal, apenas para esse pacote aqui, número 41. Se eu vier aqui pegar um pacote TCP, por exemplo, o início de uma negociação TCP. SYN, SYNAC e ACK. Isso aqui é o Triple Handshake. Então vou clicar aqui no meu SYN. Então você pode ver aqui que eu tenho o meu cabeçalho de Ethernet, mostrando maquiados de destino e origem. Eu tenho o meu cabeçalho IP, mostrando os meus headers dentro do protocolo IP, sendo que eu tenho meu IP de origem, meu IP de destino. A gente vai estar discutindo bastante eles aí nas próximas aulas. Eu tenho aqui o meu cabeçalho TCP com minha porta de origem, porta de destino e todos os demais cabeçalhos de controle do protocolo TCP. Voltando aqui ao protocolo SIP, então você pode ver que conforme eu vou filtrando, ele vai mostrando apenas o tráfego que me interessa. Esse campo aqui do Display Filter, a gente vai estudar muito bem ele, porque muitas vezes no Wireshark você tem que buscar uma agulha no palheiro. E você conseguir filtrar, às vezes, um pacote de interesse no meio de 6.000, vai do filtro que você aplica aqui. Então, conhecer muito bem as strings de filtros, como é que você opera elas no Wireshark? Como é que você combina elas com os operadores lógicos que eu vou estar explicando para você nas próximas aulas, juntamente com o conhecimento do protocolo e o conhecimento em cima do cenário de rede que você está trabalhando, é o que vai facilitar para localizar uma agulha no palheiro. Então, dependendo do tamanho do arquivo, dependendo do tamanho da tua captura, o tempo da tua captura, você tem que localizar às vezes um pacote, dois pacotes, 10 pacotes ali no meio. Então, vai do filtro que você aplica. Então, aqui eu tenho meu painel de visualização dos pacotes. Então, você pode ver aqui eu tenho o número sequencial, o tempo decorrido desde o início da captura, que esse pacote foi capturado. Você pode ver aqui a precisão do relógio do Wireshark. Além disso, eu tenho aqui o meu endereço IP de origem, então aqui é 192.168.1.253, que é o meu SIP server, mandando para 192.168.1.23, que é o endereço IP da minha máquina. O protocolo é SIP, o tamanho do pacote é 799 bytes. Esse tamanho do pacote aqui é uma somatória dos cabeçalhos de camada de enlace, rede, transporte e sessão. Então, se eu pegar aqui o meu cabeçalho de Ethernet referente à camada de enlace, eu tenho 14 bytes. Protocolo IP referente à camada de rede, eu tenho 20 bytes. Protocolo UDP referente à camada de transporte, eu tenho 8 bytes. E o meu protocolo SIP referente à camada de sessão, eu tenho 757 bytes. Então, se eu somar 757 com 8, eu vou ter 765. Se eu somar com 20, eu vou ter 785. E se eu somar com 14, eu vou ter 799 bytes. Essa é a somatória
dos cabeçalhos que a gente utiliza para calcular o tamanho total do pacote. Isso daqui vai ser fundamental quando a gente estiver trabalhando lá com RTP nos próximos módulos. E aqui na próxima coluna eu tenho algumas informações referente ao pacote capturado. Você pode ver aqui que para cada pacote eu tenho uma estrutura diferente de cabeçalhos. Então, deixa eu pegar aqui SIP ou TCP, por exemplo. Então, se eu pegar aqui um pacotinho SIP, eu vou ter aqui camada de enlace, rede, transporte e sessão. Se eu pegar aqui um pacote TCP, eu vou ter aqui minha camada de enlace, rede e transporte, sendo que a minha camada de transporte não é UDP, como no protocolo SIP, User Datagram Protocol, UDP. Eu tenho aqui TCP, Transmission Control Protocol. E sobre a camada de transporte TCP, eu tenho aqui TLS, Transport Layer Security, onde eu vou ter os meus próprios cabeçalhos. Mas qual que é a grande jogada do Wireshark? O Wireshark, o que ele faz para você é capturar o teu tráfego de rede e te apresentar de uma forma estruturada. Por quê? Se eu vier aqui e abrir o meu protocolo SIP, vamos pegar aqui um invite que é referente à ligação de entrada, que saiu do meu SIP server e veio em direção à minha máquina, que é esse softphone aqui que está rodando. Você pode ver aqui que é o ramal 1010. Então, a grande vantagem de se trabalhar com Wireshark é porque ele pega todo o tráfego capturado referente a esse pacote e te entrega de forma totalmente estruturada. Então aqui eu tenho meu protocolo SIP. Se eu entrar no protocolo SIP, eu tenho todos esses cabeçalhos aqui. Se eu abrir o ramal que originou essa chamada, que é o número de A, ó, o ramal 1000 ligou para o ramal 1010. Então se eu pegar aqui o ramal 1000, então eu tenho aqui ó, o meu cabeçalho from, o usuário 1000, do protocolo SIP. Então, olha só a string sip.from.user. Ou seja, se eu quiser filtrar pelo número de A, eu simplesmente venho aqui e coloco sip.from.user igual a 1010. Então, você pode ver que ele vai me trazer todos os pacotes SIP cujo usuário do cabeçalho from seja igual a 1010. Então, todos esses pacotes que estão sendo apresentados aqui correspondem ao usuário 1010. Se eu quiser pegar sip.to.user igual a 1000, então eu vou estar pegando todos os pacotes SIP cujo o número de destino seja igual a 1000. Então essa granularidade que o Wireshark nos provê é a grande vantagem aqui, porque a gente pode entrar dentro do protocolo e filtrar por um parâmetro específico ali dentro dele. Isso é o que ajuda a gente a localizar a agulha no palheiro. Se eu vier aqui dentro do protocolo IP, por exemplo, vou ver aqui, ó, Source IP, ou seja, o endereço IP de origem. Caso eu queira pegar todos os pacotes cujo endereço IP de origem seja 192.168.1.23, basta eu colocar ip.src aqui no filtro. ip.src igual a 192.168.1.23. E olha só que beleza. Todos os pacotes aqui cuja coluna de origem são 192.168.1.23 vão estar correspondendo a esse filtro aqui. Estou pegando pacote só de saída da minha máquina, ou seja, tudo que a minha máquina enviou para fora, nada do que ela recebeu. Então é assim que a gente começa a distinguir as coisas dentro do Wireshark. Vamos apagar esse filtro aqui e voltar ao nosso protocolo SIP. Além disso, a gente tem a parte de estrutura do pacote, camada de enlace, rede, transporte, sessão. Isso aqui é fundamental. A gente vai dar uma pincelada em cima do modelo OSI, que eu vou estar falando o tempo todo nessa terminologia. Além disso, a gente tem aqui os packet bytes, que são os dados crus, como que o Wireshark recebeu os dados para poder fazer essa transformação para os cabeçalhos estruturados que a gente tem aqui no meio. Então, se eu pegar o meu MAC address de destino, tem aqui ó, Grand String 57D018, que corresponde a C074AD nos 3 primeiros bytes, e eu tenho aqui C074AD, 57D018, 57D018. Os próximos 6 bytes correspondem ao meu MAC address de origem. Então, se eu clicar aqui, ele vai diretamente corresponder aos próximos 6 bytes que estão relacionados ao meu MAC address de origem. Então, 000C29, 000C29, 2B5FC9. E é justamente o que a gente tem aqui. Se eu pegar aqui o meu endereço IP, por exemplo, ó, de origem, 192.168.1.23, você vê que ele está representado aqui no formato hexadecimal, C0 a 80117. Então, o que o Wireshark ele faz? Ele recebe essa estrutura toda aqui, que estão representados em hexadecimal e transforma, parseia, lê a quantidade de bytes frente a cada cabeçalho e vai traduzindo isso daí para a gente para um formato estruturado para que a gente possa
interpretar esses dados aqui de uma forma mais fácil. Então, se eu pegar aqui o número do ramal 1010, por exemplo, aonde que ele recebeu esses dados aqui, referente a 1010, pode ver aqui, ó, 31, 30, 31, 30. Então, esses valores aqui em hexadecimal correspondem a 1010. Ah, mas eu não gosto de ver em hexadecimal, eu gosto de ver em formato binário. Então, você pode clicar aqui com o botão direito e apresentar os bytes como bits. Você vai ter eles no formato binário. O 1010, você pode ver que ele tem essa representação aqui. 192.168.1.253, que é o endereço relacionado ao cabeçalho from, ele está discriminado dessa forma aqui, tá? No seu formato binário. Então eu vou voltar aqui no formato hexadecimal. Eu particularmente acho desnecessário apresentar essa coluna aqui. Quando a gente vai trabalhar com análise do protocolo SIP, geralmente a gente se atenta ao painel de captura dos pacotes, é aqui que a gente vai trabalhar muito, e aqui que a gente vai trabalhar a maior parte do tempo. Então, essa parte de packet bytes aqui, ela é muito boa quando a gente está lidando com desenvolvimento, quando a gente quer ter certeza que o que a gente está mandando está sendo tratado da forma correta, ou quando não é tratado da forma correta, às vezes é algum byte que foi enviado de forma incorreta. Então, a gente tem que analisar ele por baixo dos panos, ou seja, tem que analisar os dados antes deles serem estruturados, e é aqui que a gente faz essa análise. Então, quando a gente vai trabalhar com centrais telefônicas, softphone, SIP trunk de operadora, a gente não precisa ficar analisando isso daqui do ponto de vista de bytes. Eu costumo desabilitar esse painel para a gente poder ganhar um pouco mais de espaço no Wireshark. Então, para você desabilitar esse painel, basta você vir aqui em View e desmarcar o Packet Bytes. Então, a partir de agora, você vai ter muito mais espaço para estar trabalhando com o Wireshark, tá? Seja no painel de captura de tráfego, onde a gente captura os pacotes e visualiza os pacotes, ou onde a gente visualiza a estrutura, os cabeçalhos do pacote selecionado. Essa é a interface do Wireshark. Não precisa se preocupar se eu acabei falando rápido demais sobre os filtros ou sobre alguns cabeçalhos específicos aqui, que a gente vai entrar nisso tudo aqui nas próximas aulas. Então isso aqui é mais para que você possa se ambientar em relação à interface do Wireshark. Então tenta reproduzir esses passos aqui que eu demonstrei nessa aula aí no teu computador. Você tem acesso a esses arquivos que eu salvei aqui. Então você pode reproduzir esses passos que eu dei aí no seu computador para que você se ambiente melhor com o Wireshark. Então, vamos para a próxima aula.